Comunicação dos espíritos mortos desencarnados na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 17. O espírito de Samuel, depois que ele faleceu, falando com o rei Saul. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao seu companheiro Davi. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor, e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Comunicação dos espíritos mortos na Bíblia. Jesus Cristo falando com o espírito de Moisés, já falecido há 1500 anos atrás. Eis que Lucas capítulo 9, versículo 30. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram agora e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui são dois mortos. Moisés já tinha falecido há 1500 anos e Elias é o próprio João Batista, com seu nome espiritual, Elias. Comunicação dos espíritos mortos na Bíblia, dos espíritos desencarnados. Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 7. O Espírito de Jesus Cristo já falecido falando com o apóstolo Paulo, com o seu nome Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, ele deu a resposta, foi, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-se e entra na cidade, onde te dirás o que te vem dizer. Ação dos espíritos mortos na Bíblia. Apocalipse, capítulo 6, Jesus Cristo falando com os mártires, com as almas das pessoas que já tinham morrido. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O santo e verdadeiro aqui é Jesus Cristo. Comunicação dos espíritos mortos desencarnados na Bíblia. João Evangelista falando com um velhinho, com um velho ancião e espírito já falecido. Apocalipse 7, versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, este que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João Evangelista respondeu, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Comunicação dos espíritos desencarnados, mortos, já aparecidos na Bíblia. Jesus Cristo pregou aos mortos do dilúvio, em espírito. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Pois também Cristo morreu a única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, em Espírito, no qual também pregou os espíritos de prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. A comunicação dos espíritos mortos na Bíblia. Os mortos também pregam a palavra de Deus, são sacerdotes. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Quer dizer que os mortos pregam a palavra de Deus e vão reinar. São sacerdotes para pregar e ajudar os que já estão aqui, né, encarnados. Deuteronômio, se Moisés, no Deuteronômio capítulo 18, versículo 11, se Moisés proibiu a comunicação com os espíritos desencarnados, é porque existe. E torna mentiroso Salomão, em que fala em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 9,
no capítulo 9, versículo 6, 5, 10, que os espíritos estão inconscientes. Hebreus 9, 27 diz que só morre uma vez e segue o juízo. Mas como você morre uma só vez, que Lázaro morreu 2 vezes, em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 5 e 6, fala da segunda morte, dizendo que aos mentirosos a segunda morte.